Olá, queridos irmãos e irmãs, dando continuidade aos nossos estudos bíblicos aqui do canal, a pergunta de hoje é a seguinte: em meus estudos de Apocalipse, me deparei com Apocalipse 16:16, que fala a respeito de uma batalha em um lugar chamado Armagedon. Gostaria de saber com mais detalhes sobre esse lugar e como será essa batalha final aqui na Terra. Se é uma batalha realmente real ou é algo figurado nesse texto. E eu acrescento aqui alguns que ainda falam que é uma batalha entre Jesus e Satanás. Muito obrigado ao querido irmão por deixar pra gente essa dúvida interessante aqui dentro de Apocalipse, e você também tem essa oportunidade. Tem alguma coisa da Bíblia que você quer saber? Coloca aqui nos comentários e a sua pergunta, sua dúvida pode ser escolhida e virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? Então desde já, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição aqui no canal para receber os próximos estudos, já que nós estamos publicando aqui segunda a sexta às 15 horas, um estudo novo da Palavra de Deus, sempre dessa forma expositiva, com texto na tela, para que você realmente aprenda os versículos bíblicos de uma forma profunda. Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar a entender esse tema. Então convido a você, vamos à minha lousa de explicações aprender mais sobre essa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Apocalipse capítulo 16, vamos ler agora o verso 14 e o verso 16, que diz o seguinte: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim, com o objetivo de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, Queridos, olha só, infelizmente, por causa de muitos filmes e livros bastante sensacionalistas que a gente tem por aí sobre as questões de Apocalipse, muita gente acaba se confundindo com o sentido das coisas nesse livro, porque veem filmes, leem livros, mas não estudam o próprio Apocalipse. Coisas literais acabam sendo entendidas como figuradas e figuradas como literais. E aí você pode imaginar a bagunça de interpretações que a gente tem por aí hoje, principalmente na internet, no YouTube, no cinema. Por isso se faz necessário ir a fundo naquele famoso que eu sempre menciono aqui, contexto. Para quê? Para compreender realmente o significado de tudo que é citado aqui em Apocalipse. Mas claro, hoje, nosso tempo sempre é curto aqui, a gente tem uma aula sobre o Armagedon. Então você vai entender o que é esse Armagedon de uma forma detalhada e completa, e o que não é também. Por isso fique até o final para aprender mais. Vamos começar então analisando o contexto. E o contexto aqui, ele necessita que a gente aprenda o significado de Armagedon, que possivelmente você até saiba um pouquinho, mas não saiba de forma correta e profunda, conforme é apresentado dentro da Palavra de Deus pra gente. Então vamos lá. Apocalipse 16:16, que nós lemos, diz o seguinte: então os ajuntaram no lugar. Então preste bem atenção que Armagedon, ele é um lugar. E muita gente acha que é uma ocasião, que é o juízo final. Mas não é bem assim. É um lugar que, diz o texto, em hebraico se chama Armagedon. Essa palavra hebraica, Armagedon, ela significa o seguinte: a colina ou cidade de Megido, ou alguns dizem Megido, né? Não faz diferença. Então, uma colina que fica em um determinado local, que nós vamos saber onde é. Essa palavra é derivada de duas palavras hebraicas. A palavra har, que significa montanha, e a palavra grega para Megido, que é Magedon. Megido, que a gente viu ali, uma colina ali que fica em Megido, é uma cidade muito conhecida na Bíblia Sagrada, especialmente lá nos textos do Velho Testamento. Ela é localizada ao norte da Palestina, ali na região de Israel, e essa cidade foi palco de dois momentos muito importantes positivos e dois momentos muito importantes negativos dentro da história de Israel. Eu vou relembrar para você, e isso aqui faz muita diferença entender esse contexto para entender o significado da expressão Armagedon. Então relembre comigo, dos momentos positivos nós temos primeiro
a derrota de Sísera, quando Débora e Baraque, lá dentro dos livros de Juízes, lideraram o povo de Israel. Isso está lá em Juízes 4 e 5. Capítulo 4 e capítulo 5 você encontra essa história de Débora e Baraque e essa grande liderança deles para a vitória, principalmente de Débora. Ali também, Gideão derrotou amalequitas e midianitas. Você tem isso lá em Juízes capítulo 6 e capítulo 7. Então, nessa colina, nessa região ali de Meguido, nós temos duas grandes vitórias do povo de Israel relatadas lá em Juízes. Mas nos momentos negativos, nós temos ali, primeiro, o local onde Saul, sim, o rei Saul, foi derrotado pelos filisteus. E ali Saul morreu. Primeiro, Samuel, capítulo 31. E também onde o rei Josias, muito famoso rei, abençoado rei de Israel, foi morto em batalha pelos egípcios, liderados pelo faraó Neco. 2 Reis 23, 29. Bom, o que você já conseguiu perceber aqui? Que o Armagedon, ou seja, essa montanha, essa região de colinas, ela está ligada a batalhas. Então agora a gente vai entender essa questão do lugar de batalhas importantes e como o Apocalipse utiliza então esse lugar, né, como um palco da principal e última das batalhas mais importantes que vão acontecer aí do Senhor contra o maligno. E se você gosta de Apocalipse, só um recadinho para você. Primeiro comentário fixado aqui desse vídeo tem um link. Não sei se você sabe, eu tenho um curso inteiro de Apocalipse onde eu explico todos os 404 versículos, palavra por palavra. Quer conhecer mais? Primeiro comentário fixado. Então veja, toda essa história ligada a esse lugar, a essa colina de Meguido, né, que tem a palavra Armagedon, né, muito conhecida ali, descrita em Apocalipse, levou este lugar a ser considerado como um símbolo de batalhas importantes, símbolo de um campo de batalha. E lá em Apocalipse, então, 15 e 16, nós temos exatamente sendo desenhada uma grande batalha nesse lugar, também chamada de a mãe de todas as guerras, que culmina na vitória de Jesus Cristo, que é descrita para a gente aqui em Apocalipse 17, 14. Veja comigo, pelejarão eles contra quem? O Cordeiro. Está falando aqui do Senhor Jesus Cristo. E o Cordeiro os vencerá. Então, todas as hostes malignas, demoníacas, serão vencidas. E aí explica o texto, pois, o que ele está querendo dizer aqui? Por que eles são derrotados? Porque Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, olha a gente aqui, os eleitos e fiéis que se acham com Ele, ou seja, com Jesus Cristo. Então perceba que essa batalha de Armagedon, ali no Armagedon, no lugar chamado Armagedon, já tem descrito um vencedor certo, que é Jesus Cristo. Bom, então você já percebeu que é um lugar que tem ali como símbolo, ou é um símbolo de grandes batalhas, e acontecerá, então, essa grande vitória de Cristo descrita nesse lugar. Mas, presbítero, vai ter então uma batalha lá mesmo? Lá na Palestina, ali na região de Israel? A gente precisa entender agora uma questão importante. Isso vai ser uma batalha literal, ou seja, vai ter uma guerra lá visível, com armas e tudo mais, ou ela é citada de uma forma figurada dentro do texto bíblico. Fique comigo, olha só. A maior discussão, então, entre os teólogos estudiosos é se essa batalha no Armagedon, ou seja, ali naquela colina, região montanhosa, descrita em Apocalipse 16, ela é literal, ou seja, realmente haverá ali uma batalha visível, ou seja, Deus estará ali de uma forma visível junto com exércitos dos céus e os seus eleitos para lutar contra as forças do mal reunidas fisicamente nesse local geográfico? Ou nós temos aqui, mais uma vez, a famosa e muito utilizada linguagem figurada de Apocalipse, significando aqui uma descrição simbólica do conflito mundial do maligno contra Cristo e seus servos. Algo que já vem acontecendo
mas obviamente que terá um final nos últimos tempos e haverá uma intensificação extraordinária quando chegar bem perto da vinda do Senhor Jesus Cristo, perseguições terríveis e batalhas terríveis no sentido espiritual e que também respingam fisicamente nesse mundo? A resposta a essa pergunta não é precisa e fácil. Nós encontramos entre os estudiosos da Bíblia tantos que defendem que isso tudo será literal, de fato, e também os que pensam que, pela grandeza dessa batalha descrita, não tinha como ela ser comportada em um local geográfico até, de certa forma, pequeno, se a gente considerar a área que fica ali na região de Israel. Um conflito dessa magnitude gigantesca não teria como, segundo esse, ser em um local geográfico. Por isso, seria então figurada. Ou seja, nós temos ali uma batalha acontecendo de fato no mundo espiritual e também no mundo, e ela é citada de uma forma figurada aqui, utilizando o simbolismo lá do Velho Testamento, daquele lugar, mas ela não vai acontecer de fato ali. Ela é simbólica. Por isso, a Batalha do Armagedon, quer você pense que seja literal ou figurada, preste bem atenção que essa parte é muito importante. Olha, não importa a interpretação que você ache, você deve levar, ou você deve ser levado, assim como todo cristão, a ter em mente que existem forças malignas atuantes no mundo, porém, essas forças estão sendo e irão ser derrotadas de forma plena por Jesus Cristo. Tanto de forma física, as forças que atuam aqui no mundo físico, como também as forças espirituais do mal, já que não existem forças equivalentes ao poder de Deus. Isso aqui é um grande erro de filmes e por aí vai. Eles colocam o diabo e seus demônios como se eles tivessem força para realmente guerrear com Deus. Deus permite, segundo o seu plano, certa ação desses inimigos. Mas se Deus quisesse, nesse exato momento, com uma palavra, todos eles estariam derrotados. A força de Deus não é equivalente, não é parecida, não é igual à força do maligno. Deus é o Todo-Poderoso. Por isso, a gente deve ter em mente que a profecia é clara em indicar de forma precisa que são vãs as tentativas do maligno de se levantar contra Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso, ao qual ninguém pode resistir e vencer de forma definitiva. Esse é o ensino central, então, da descrição dessa batalha lá no Armagedon. Por isso, não importa muito sabermos de forma exata se é literal ou figurado. Agora, a minha opinião. Eu, pessoalmente, creio em algo figurado. Por quê, presbítero? Veja, quando Cristo volta, ele não volta para guerrear, mas ele volta como vencedor. Não existe dentro da palavra de Deus, a meu ver, essa ideia de que vai ficar sendo travada ali uma batalha e Cristo está vencendo, agora não está. Não. Veja esse texto de 2 Tessalonicenses 2,8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando se manifestar a vinda de Jesus Cristo, nesse final dos tempos, não é para ficar guerreando, né? Não é para ficar, enfim, fazendo esse tipo de coisa. Ele simplesmente resolve toda a questão. Então, ao meu ver, ali o Armagedon, a colina de Meguido que é citada de uma forma simbólica, mostrando que está em curso no mundo e no mundo espiritual uma batalha, mas quando o Senhor dos Senhores ele volta ao cenário, quando ele tem a sua segunda vinda, que é descrita em Apocalipse, isso tudo termina. Agora, para fechar, como que o Armagedon é entendido nos dias atuais? Isso aqui é importante que você tenha em mente, ok? A palavra Armagedon, hoje em dia, ela tem um sentido mais moderno e ganhou também a ideia de juízo final. Então, quando as pessoas falam assim, Armagedon, muita gente pensa o quê? É juízo final. Então, essa é uma ideia evidentemente moderna, mas que está equivocada, como nós vimos, porque o Armagedon é um lugar. Talvez justamente pela influência de filmes e outras obras que exploram muito essa batalha final do bem contra o mal,
infelizmente, de forma muito distorcida nessas obras literárias. As pessoas que não conhecem bem a Bíblia, o mundo em geral, quando ouvem sobre Armagedon, logo associam ao final do mundo. Mas claro, como nós vimos, esse não é o sentido mais correto biblicamente, mas é um sentido mais moderno da palavra hoje que você vai verificar no mundo secular. Mas você que gosta do estudo bíblico, que quer aprender a palavra, aprendeu que não tem nada a ver com isso de forma específica. Tem alguma coisa a ver, né, mas não significa juízo final. E para fechar, deixo para você aqui mais um estudo de Apocalipse. Olha só, quem são esses anjos das 7 igrejas de Apocalipse? Eu explico tudinho nesse vídeo, então espero você lá. Fica com Jesus.